Quando é falado acerca da limitação que um espírito pede antes de reencarnar, uma apagamento, anulação da capacidade de resposta do cérebro para interceptar aquilo que vive, seja por uma idiotia, uma demência, uma síndrome, costuma passar por uma consciência manchada e que, desejosa de retornar ao palco terrestre, pede segurança, apoio para que consiga ficar de pé na nova experiência, moralmente. Tinha um rapaz que ele havia ido para o plano espiritual falido, depois de experiência onde usou a inteligência para se catar e difamar muitos, e acabou que levou uma indisposição a lar e a viela, ruela, que ao ter aquilo na tela diante de si, havia clamado para que fosse dado a ele uma nova oportunidade. E ele pedia que nessa nova experiência ele pudesse chorar a ferida do coração solitário, indefeso, fosse abandonado por alguém querido, para conhecer a dor da evasão, da deserção, do compromisso acordado, abraçado, que pudesse vir numa condição onde ele mendigasse, esmolasse o pão diário e o pano que lhe servisse de roupa e encobrisse, agasalhasse a ferida merecida. E foi fazendo uma explanação como num pedido para que, em receber essa limitação, isso favorecesse o desempenho dele aqui. E entrou nessa escala o pedido de cegueira, de loucura, fosse para ir para a angústia do hospício, viver ali aquela purificação, expiação, ou na meditação agoniada da sombra, ou um cérebro limitado, apagado, sem condição, por estar numa demência, um retardamento, uma limitação atroz, que balizasse a possibilidade dele e colocava que, fosse pelo martírio moral, calvário moral, ou pelo odiento, detestado, transtorno, tormento do corpo, ele desejava lavar com o choro, a lágrima de fogo, o enrodilhado, a nódoa do seu pregresso. E estava disposto a se expor
a difícil, dura humilhação para fazer esse movimento inverso ao que ele havia feito antes, quando veio num corpo normal, sem uma limitação atroz, com possibilidade alargada de ação. Até porque é um caso de um espírito que, numa experiência pregressa, veio com uma inteligência diferenciada, é de uma inteligência dessa linha, e usou isso para prejudicar, para subordinar o outro. Daí ele pedia que nessa empreitada fosse tirado dele aquilo que ele tinha, para que nesse dificultamento ele pudesse ter chance de se endireitar. E pedia daí a angústia, a aflição de que ele precisasse, de que fosse necessário e que fosse desfeito, anulado nele qualquer risco, possibilidade de reação, de responder aquilo. Porque isso permitiria ele sofrer, padecer, para viver o que ele precisava. E é curioso porque no caso dele, quando houve a resposta do embaixador do Cristo de Deus, foi deliberado que ele viria num corpo normal, sem a injunção de uma deficiência atroz, teria uma casa, casado, filho, e viveria a dificuldade, o contratempo justo e burilativo, educativo, que o auxiliaria na recomposição moral, no reequilíbrio, no aperfeiçoamento e no aprimoramento. E houve uma moça que estava sob um assédio obsessivo, e como nessa programação desse espírito, ele, aos 30 anos, seria chamado para a tarefa da mediunidade, onde ele pudesse, 8 horas por semana, num voluntário assistência ao outro, doar de si, via tarefa mediúnica, que teria para ele o prazo de 30 anos. Quando ele fizesse 60, ele seria chamado a retornar para o astral. E ao soar esse momento para ele, ele iniciou numa casa espírita como tarefeiro, edificante, e quando passou 2 anos, ele começa a ter intermitência na ida a esse centro, a não cumprir horário, faltar numa vez, atrasar noutra. E quando ele foi procurado por o benfeitor que havia cuidado para que ele pudesse ser convidado para ajudar no caso dessa moça, que a mãe intercedia por ela, que estava sob um assédio, Saturnino Irmão X, encontra ele numa espreguiçadeira, lendo uma tiragem do jornal diário, e quando ele é
avocado para assumir o trabalho, ele diz que não sabia se tinha ficado doente ou se cansado e que ele tinha que cuidar da saúde pelo enorme dever como arrimo de família e alegou para essa mãe que ele tinha o direito a descansar, a sua intimidade, privacidade, e ainda remata com uma tira humorística: a única criatura que trabalha dando de si sem pensar em si é o burro. E com essa frase, numa tirada infeliz, essa mãe com a filha sai, os dois benfeitores se retiram como entrou e percebe que ele havia sido embevecido pela facilidade, pela ilusão, e num planejamento que ele teria 30 anos para doar de si, ele que havia pedido fogo, angústia, loucura, demência, idiotia, lepra, solidão, deserção de outro em relação a ele, abandono, para amainar, desagravar a própria consciência, havia perdido a noção da obra de ajuste, que passava pela sua necessidade, e optou por uma ócio num veludoso vistoso de pijama, com receio, acovardado do trabalho, num medo, e estava diante de uma situação que requeria dele um auxílio efetivo e voraz, visto que essa moça, ela estava sob um assalto e um assédio de um trevoso que havia obsedado, enfeitiçado, e dizia para ela que a mãe estava tentando amarrar cachorro com linguiça, ao falar que ela não poderia continuar com a vida que ela estava, de drogadição, de bebida. Alegava que essa mãe que estava viúva e pobre e que havia procurado viver o bom trabalho até ali, não tinha condição de comprar um remedinho e dizia para ela que não importava o que o outro pensasse, porque ela tinha a sua maneira, a sua personalidade. Se viesse cocaína era para ela cheirar, se viesse álcool era para abusar, se fosse oferecido a ela maconha era para fumar, porque o que importaria era ela ter prazer, ter gozo. E dizia para ela não se preocupar se está ferindo alguém, até pela realidade ali com a mãe de desrespeito que vinha dela, de menoscabo da situação dessa mãe adoecida e desse
mesma postura em relação a quem tinha uma vida honrada. Por isso orientou a ela a não se preocupar se feria alguém, porque não tinha quem tivesse compaixão da sua dificuldade, da sua falta de senso para sair vitoriosa na vida, da sua mendicância, pobreza. E que se ela não abusa do outro, o outro a janta. E nem precisa estar com fome, porque a lei do assalto é pior que a lei da selva. Isso mostra como que é o risco quando a ilusão da carne, ela me absorve. Porque existe um intercâmbio de energia e de pensamento que vai me sugerir uma atitude, mas aquilo precisa ter consonância com algo, uma iniciativa que eu havia trago naquela realidade. Se há uma chave fechadura, aí é possível aquilo ser acatado e vivido. Por isso, quando esse médium retornasse para o astral e percebesse a realidade que ele deixou passar, ele acabaria por perceber o quanto havia sido aliviado a situação dele, amainado, para que ele pudesse, por trabalho bom, saldar uma parte da sua dívida ao invés de idiotia atroz. E mostra como que isso passa pela seriedade, a gravidade do momento que passa. No livro Desobsessão, Psicografia de Chico Xavier, fala um pouco desse cuidado que precisa ter para a conexão com o espírito elevado, a higiene mental, a tranquilidade, que passa pela forma como eu durmo, como eu me alimento, como eu me exercito, como eu procuro o caminho do autoconhecimento, até questão pontual como ir à reunião mesmo se a tempestade impossibilitar, uma chuva forte, que não pode ser impeditivo para um compromisso que eu tenha assumido. É importante que eu me desincuba daquele dever, buscando estar atenta com o momento que eu preciso sair em meio a uma realidade adversa para chegar no local, no horário aprazado. Esteja atenta a essa disposição moral, física, a pontualidade. E procure uma elevação de ideia,
de propósito. O tirocínio, a circunspecção, a atenção, a vigilância, a disciplina, o estudo e a regimentação de energia na direção de algo adestrado, que passa pelo movimento do hábito, da disciplina.